O Polo Track foi lançado em 2023 para ser um substituto do Volkswagen Gol, que estava para sair de linha. E esse carro, exatamente nesse ano de 2023, tem alguns atributos bem interessantes que fazem ele ser aí o carro-chefe hoje, vamos dizer assim, o carro de entrada da Volkswagen. Começando falando aqui sobre design externo, claro, começando pela parte dianteira, você pode notar faróis de foco simples. E na prática, o que isso se traduz? É um carro que, quando você utiliza os faróis alto, o foco do baixo apaga automaticamente. Isso prejudica um pouco a visibilidade mais próxima, diminui um pouco aquela visibilidade. Posso falar isso por experiência própria. Eu fiz um teste bem interessante nesse carro, rodei mais de 300 km nele, então deu para testar bastante coisa nesse veículo. Rodei à noite, que é bem importante para testar os faróis. O foco dele no baixo é muito bom, tem um recorte bem interessante de iluminação, ilumina super bem, mas quando você usa o farol alto para ter um alcance maior, a iluminação ela fica um pouco enfraquecida na região mais próxima do veículo. Então isso me chamou a atenção e realmente eu considero um ponto negativo. Mas ele conta com luzes de rodagem diurna em lâmpada halógena, que é bem convencional, é verdade, não são em LEDs como nas versões mais equipadas, mas cumprem a sua função. Você ligou a chave ali do veículo, ele já acende essa parte interna dos faróis numa potência mediana para poder sinalizar melhor quem vem em sentido contrário. Setas aqui também na parte mais interna, sem segredos, lembra um pouco a disposição da iluminação do Volkswagen Gol, mas as semelhanças param por aí. A grade dele é em preto fosco, sem pintura, aquele plástico convencional mesmo. Claro, né, algumas diferenças, alguns cortes de custo da versão de entrada. Parte inferior também, toda em preto fosco e não tem farol de neblina, não tem DRL na parte inferior, nada a mais aqui. Sensor de estacionamento também não está disponível nessa versão na dianteira. Então, a dianteira desse carro, ela, para todos os efeitos, é claro, é um Polo, mas tem alguns detalhes, recortes de desenho aqui dessas peças que se diferenciam um pouco da versão top de linha, das versões mais caras. Mas passando para a parte lateral desse veículo, aqui, é claro, ele tem algumas diferenças com relação a alguns cortes de custos, né? Retrovisor não tem pintura, é no preto fosco, capinha aqui plástica, sem repetidor de seta. O acionamento também ele não é elétrico nessa versão Track, né? São de acionamento manual, que faz bastante falta quando você vai estacionar o veículo, né? Aquele tilt down que vários veículos da Volkswagen têm. Aqui, infelizmente, você não tem disponível, tem que esticar o braço, ir lá e ajustar manualmente. Assim como as maçanetas também, sem pintura e sem a possibilidade de instalar chave presencial também, nada do tipo. Mas ele conta com vidros elétricos nas portas dianteiras, também não são one touch. Você também tem que manter o botão pressionado ali enquanto aciona os vidros e também não fecham junto com o alarme. Então antes de desligar o veículo você também tem que lembrar de fechar os vidros. Os pneus são medidas 185/6515, perfil mais alto para favorecer o conforto ao rodar. E eu digo que na prática, apesar dele ter uma suspensão que tende mais para um comportamento esportivo, ele ainda filtra muito bem as irregularidades do solo, de uma rua assim de calçamento, de paralelepípedo também. É um carro que não é desconfortável, ele não vai ser também tão confortável quanto a maioria dos veículos da Fiat, aí, por exemplo, né, que tem suspensões mais macias, mas aqui é um carro até bem interessante com esse conjunto de pneus. Os pneus 185 não são tão largos, mas ainda passam boa estabilidade ao fazer curvas, também pude comprovar isso na prática. É um carro que não falta pneu, vamos dizer assim, quando você está andando um pouco mais rápido. Então, ótimo. O vão livre mínimo do solo, né, a altura livre aqui é de 166 milímetros, o que é mais do que qualquer um dos seus principais concorrentes, né? Leia-se Onix, HB20, Peugeot 208, Fiat Argo, qualquer um desses não tem esse bom vão livre mínimo. E isso se traduz também num carro que não vai raspar facilmente em lombadas mais altas e em desníveis mais acidentados, o que também é ótimo. É um carro que também a parte dianteira, ele tem um bom ângulo de ataque, como você pode observar, então também numa entrada de rampa de garagem vai ser mais difícil dele raspar
aquela parte dianteira. Nisso aí, por exemplo, o Onix se sai muito mal, ele tem uma dianteira bem baixa e raspa com facilidade. Parte traseira da mesma forma, o ângulo de saída aqui também, ele é bem generoso para esse veículo. E temos o tanque de combustível de 52 litros de capacidade, é um tanque bem padrão da Volkswagen, já utilizado há um bom tempo e garante uma certa autonomia para esse veículo. Porque é um carro muito econômico, ele não precisa de um tanque muito grande para você ter uma autonomia razoável. Eu rodei com esse carro, ele está abastecido 100% com etanol, como eu disse, eu rodei uns 300 km andando normalmente, sem me preocupar muito com o consumo de combustível e na prática, no computador de bordo, ele chegou próximo dos 12 km por litro. Pegando aqui esse trecho de BR-381, que quem conhece bem, né, de Belo Horizonte até João Monlevade, sabe que é um trecho bem sinuoso, com bastante trânsito, bastante carreta, e esse carro se saiu muito bem. Mas de qualquer forma, vou colocar aqui os números de consumo oficiais obtidos aí pelo Inmetro, e vocês vão ver que na prática é um carro que você consegue números bem melhores aí, com certeza. Assim como a autonomia, que está diretamente relacionado ao consumo de combustível. Se você consegue médias na prática melhores do que essas oficiais, você também vai conseguir rodar mais quilômetros antes de precisar parar para abastecer. E falando da parte traseira, nessa linha 2023 ele também tem algumas diferenças, né? Ele já tem aqui as lanternas escurecidas, que também é padrão na versão Track. Iluminação muito boa, parte de luz de posição aqui, integrado às luzes de freio, a seta na parte externa e a luz de ré na parte interna. Tem um relevozinho aqui, um detalhe interessante. Esse carro já vem de série também com desembaçador, lavador e limpador traseiro, que também já é ótimo. Assim como a antena de teto para o rádio, que nós vamos ver um pouco mais à frente nesse vídeo, também já vem de série. E em design, a parte traseira também não tem muita coisa para se falar, né? É um Polo hatch interessante. A nomenclatura Track vem aqui na parte central da tampa, só que ela não é em alto relevo, é apenas um adesivo. Logo da Volkswagen, já no novo padrão. Parte inferior aqui do para-choque é também em preto fosco, sem pintura. E esse carro não conta com sensor de estacionamento traseiro também. Tem as faixas refletivas quando ele estiver estacionado. E aqui temos o porta-malas de 300 litros de capacidade, que você pode abrir tanto pelo botão lá no console central ou pela chave, que é do tipo canivete, também de série. Já vem com os telecomandos de alarme, travas elétricas. Então você pode trancar e destrancar o veículo pela chave e abrir o porta-malas apertando 2 vezes o botão e ele já destrava. Abre fácil a tampa, tem 2 amortecedores também para não deixar ela dar aquele tranco lá em cima de uma vez, bem legal. E um porta-malas ok, na média, para a categoria, 300 litros de capacidade. Dá para você levar bagagens aí de 2, 3 pessoas numa viagem sem maiores problemas. Mais do que isso vai ser complicado. Mas é um porta-malas bem acabadinho, todo forrado, você não vê lata aparecendo em lugar nenhum. Aonde não é carpete, tem um plástico aqui também para você colocar e tirar suas malas. E o banco traseiro ele é rebatível, não tem opção de ser bipartido. Ou seja, se você estiver levando pelo menos um passageiro no banco de trás, não dá para rebater esse encosto e aumentar essa capacidade de carga. E o step desse veículo, ele é de medidas 185/60/15. Não é um step temporário, tem a mesma largura dos pneus principais. Ele só é um pouco mais baixo. Então, pode ser que mude um pouco o comportamento dinâmico desse veículo, caso você precise utilizar. Mas vamos falar agora de parte interna, ver o que esse carro entrega de tecnologia embarcada, de equipamentos. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal para me incentivar a estar sempre trazendo veículos assim para te ajudar a tomar a sua melhor decisão de compra. Então, vem comigo agora! E aqui do interior do Polo Track temos algum nível de tecnologia embarcada, mesmo se tratando de um veículo de entrada. Começando aqui falando das portas, como eu disse lá fora, ele conta com vidro elétrico para as portas dianteiras apenas. Portas traseiras não tinha nem como opcional, infelizmente. Assim como são de série também as travas elétricas, que também se bloqueiam automaticamente quando o veículo passa de 20 km por hora. Quando você chega, para com o carro e tira a chave, também elas desbloqueiam. Aqui detalhe do alerta visual, né, do alarme acionado e o ajuste manual dos espelhos retrovisores externos. Parte de acabamento, é claro,
é tudo em plástico duro, não tem nem um tecidinho aqui, não tem nada. Até essa parte mais central da porta é um plástico duro. Aqui tem uma textura, um relevo um pouco maior, mas ainda assim é em plástico. É um carro que está com 32 mil quilômetros rodados, parece pouco, mas ele já apresenta alguns ruídos internos, principalmente no acabamento da porta aí do lado do carona. Já faz alguns griladinhos, mas de resto, o painel central, de uma forma geral, ele ainda está bem firme, né? Geralmente esses acabamentos da Volkswagen costumam fazer ruído um pouco mais cedo, mas ainda tá muito bom. Ainda falando de porta, né? Ele conta aqui com um bom porta-objetos, dá para colocar uma garrafa um pouco maior na parte lateral aqui, então tudo certo. Saídas do ar-condicionado sem segredos, já adiantando que o ar-condicionado desse veículo ele gela razoavelmente bem pelo volume aqui interno da cabine, sem maiores problemas. Detalhe aqui da chave de farol. Ela não ilumina todos os símbolos, só ilumina aquele símbolo de luzes de posição. Fica destacado na cor verde quando você acende para você ter uma sinalização aqui. Para mim, isso é uma redução de custos, porque os carros mais completos da marca vêm com esse botão 100% iluminado. Então, é um ponto negativo, na minha opinião. Mas, como eu já mencionei também, faróis iluminam razoavelmente bem. Os faróis baixos, né, tem um bom corte de luz, e o farol alto é daquele jeito também que eu mencionei. Chave de seta, sem segredos, seta para um lado, para o outro, você empurra a alavanca para frente, aciona o farol alto. Joga para trás, pisca o farol também, sem segredos. Já do lado direito, chave do limpador, ela tem a função de limpada única, né, para baixo, e o intermitente aqui no primeiro estágio, velocidade lenta no segundo estágio, velocidade rápida no terceiro estágio aqui da alavanca. Volante, tem uma pegada legal, de tamanho ok, só que ele, no seu revestimento, ele peca, deixa a desejar. Sabe quando você vai fazer aquela manobra para fazer uma baliza, às vezes você está fazendo assim, que às vezes não é muito correto, mas quando a gente assusta já está fazendo. A mão escorrega um pouco, faz um ruído e não é legal. É um material inferior aqui, esse volante. Mas em questão de empunhadura, de pegada, é muito bom. Inclusive a direção elétrica, ela tem um peso adequado. Ela é bem leve dentro de cidade para você fazer as manobras que precisa. E quando você aumenta a velocidade na estrada, ela vai ficando mais pesada. Acima dos 100 km por hora, ela fica com pouca assistência e te dá bastante segurança para você fazer curvas aí mais alta velocidade. Infelizmente, a coluna de direção não tem ajuste nem de altura, nem de profundidade. Então a posição do volante é essa, fixa e pronto, acabou. O banco, em compensação, aqui você tem um ajuste, né, de distância para o volante e você tem um bom nível, uma boa faixa de ajuste de altura desse banco, o que é ótimo para você poder dirigir da forma que você gosta. Quem gosta de dirigir um pouco mais alto, né, ver as coisas mais de cima, você consegue nesse carro. Para quem gosta de uma posição mais esportiva, jogar o banco lá embaixo, você também consegue aqui ter uma visão mais ampla do painel central. Bem legal. A vantagem é que esse volante já conta com os comandos de som do lado esquerdo, né, para você mudar o volume ou mudar a música. Dá para mutar também aqui rapidamente a música. E do lado direito tem as funções do computador de bordo que nós vamos conferir aqui, né? Para isso, temos que ligar a ignição. Detalhe que a ignição desse veículo você só consegue ligar com a porta do motorista fechada. Então, vai a dica aí também. Mas o quadro de instrumentos aqui em funcionamento tem várias funções interessantes. Mas falando do design dele primeiro, né? É aquele padrão Volkswagen, contagiros grande do lado esquerdo, velocímetro grande do lado direito, com 100 km por hora exatamente na parte superior, dando toda a objetividade e clareza nas informações que você precisa. Ao centro temos as informações do computador de bordo. Esse carro também ele tem aviso de cinto de segurança não afivelado, inclusive com sensor de peso para os bancos. Então, ele detecta se tem alguém sentado aqui ou não para emitir o aviso. Se eu tiver com o meu cinto afivelado e o passageiro não tiver, ele vai continuar apitando ali no painel. O marcador de combustível ele é em formato digital, fica fixo na parte inferior ali do display. E para você ver a temperatura do líquido de arrefecimento é nas funções do computador de bordo. Com a ignição ligada, você consegue observar qual é a temperatura do líquido de arrefecimento. Depois de alguns segundos, ele começa a monitorar ali. E tem, claro, as outras funções, né? Temperatura externa, consumo médio, que
geralmente costuma vir em litros por 100 km, mas você consegue mudar isso aqui no sistema de som, que eu vou falar dele também um pouco mais à frente. Passando aqui, né, aquele era o consumo instantâneo, melhor dizendo. Agora sim o consumo médio, né, você sabe que ele é o médio porque ele tem aquela bolinha com um risquinho no meio. E para todas as funções do computador de bordo você tem informações de curto prazo, médio prazo e desde o abastecimento. Então tem ali o trip 1, 2 e 3, o que é ótimo para você monitorar vários percursos dentro de um mesmo percurso. Muito bom. Continuando, autonomia, tem também tempo que o veículo está ligado, distância percorrida, a velocidade média que você fez a sua viagem, também tem o velocímetro digital e agora aqui voltou para o marcador de temperatura do líquido de arrefecimento, já está ali em 62 graus, quando chega em 90 ele fica travadinho, bacana também como todo Volkswagen. E para zerar qualquer uma dessas funções de monitoramento, você basta pressionar o botão OK e segurar por alguns segundos. E é claro que esse carro conta com o duplo airbag frontal, que é obrigatório, mas ele conta também com o duplo airbag lateral, que é um a mais, vamos dizer assim. Não quer dizer que é um carro que gabaritou o teste de segurança do Latin NCAP. Ele obteve 3 estrelas no protocolo atual. Ele teve notas, vamos dizer assim, medianas de segurança nos quesitos lá analisados, mas ainda assim tá ok. Falando da parte central aqui do painel, também, mesmo acabamento, né, de plástico duro, com uma textura um pouco melhor, vamos dizer assim, nessa parte mais central. E aqui temos o sistema de som chamado de Media Plus 2 da Volkswagen. É o sistema mais básico que tem, ele é de série nessa versão do Polo Track e no ano de 2023 você só podia comprar com esse sistema. Já os Polo Track 2024 tem a opção de você instalar a Composition Media, que é aquela tela touchscreen com espelhamento para celular via cabo, mas tem umas funções mais interessantes. Aqui ele tem o básico, né? Entrada para pendrive, cartão de memória, o rádio e o Bluetooth, que diga-se de passagem também testei aqui bastante. Você seguindo o procedimento lá do manual do proprietário, né, para você parear com o seu celular, vai conseguir conectar sem maiores problemas e ele é muito rápido. Quando você sai do carro, desliga, volta no outro dia, já chega, liga o som, ele já começa a tocar a música de novo da onde parou e ele é bem rápido. Alguns sistemas não são tão rápidos para poder refazer essa conexão. Mas além disso, ele tem outras funções, não é? Por exemplo, aqui ele tem as funções do carro. É um carro que conta com controle de tração e estabilidade já de série. E ele conta também com o sistema de vetorização de torque, que distribui a capacidade de tração entre uma roda e a outra de forma eletrônica, de acordo com a sua forma de uso ou com a exigência ali do momento. E aqui você tem a opção de desativar o controle de tração e estabilidade pelo sistema de som. Luzes também você pode desativar o DRL lá na frente, a luz de rodagem diurna. Dá para também ajustar a hora e data do computador de bordo. Em unidades, né, aqui tem que ligar a ignição, mas você também consegue mudar aquelas unidades de medida que eu falei. Então dá para passar para quilômetros por litro, caso não esteja, distância, temperatura, dá para você mudar tudo aqui. Então é um sistema de som que ele é até bem completinho, vamos dizer assim, para um sistema de entrada. Tá ótimo. Aqui quando ele está desligado, mas com a ignição ligada, ele fica informando hora e data. Parte inferior, saídas do ar-condicionado. Se você deslocar tudo para a esquerda e esse aqui todo para a direita, fecha as saídas. Não é uma solução muito legal, mas elas funcionam até razoavelmente bem. Comandos do ar-condicionado são analógicos, não tinha opção de ar digital nessa versão do Polo, né? Mas também, sem maiores segredos, gela muito bem. Detalhe para o ar-condicionado que o sistema de recirculador ele fica acionando e desacionando de forma automática. Isso pode ser para poder renovar o ar ambiente aqui, né, o ar da cabine, periodicamente, para evitar aqueles casos de sonolência, né? E isso eu explico muito melhor num vídeo que eu vou deixar na descrição. Esqueci de falar do sistema de som, um detalhe interessante que ele tem, que incomoda um pouco, que é o ajuste de volume de acordo com a velocidade. Quando você aumenta a velocidade do veículo na estrada, ele sobe um nível ali no volume para tentar, vamos dizer assim, compensar o aumento do ruído externo, o aumento do ruído dos pneus. Só que incomoda, porque ele fica toda hora, sobe um volume, desce um volume, às vezes não mudou tanto assim ainda o ruído lá fora,
e ele está aqui mudando o volume. Se você baixa a velocidade, geralmente ele em 60 km por hora ele faz isso. Então se você baixou para menos de 60, ele também baixa um degrauzinho ali no volume, o que acaba incomodando quando você está viajando. Eu mesmo, na maior parte das vezes, tive que ir lá e reajustar aqui no volante. Então, um detalhe que vale ser mencionado. Detalhe aqui das duas saídas USB do tipo C, para carregamento rápido, bem-vindo demais nesse carro, e são iluminadas, ficam bem visíveis durante a noite. Detalhe do porta-objeto central, cabe um telefone grande sem maiores problemas, pena que não tem o carregamento por indução, mas tudo bem. Alavanca de marchas, de 5 marchas, da Volkswagen, o famoso câmbio MQ200, que eu teço vários elogios em todos os vídeos que eu faço. Aqui tem alguma diferença para os MQ200 que a gente estava mais acostumado. Sabe aqueles engates justos, precisos? Dá até um certo prazer assim, você engatar as marchas mais rápido, é um câmbio bem instintivo, dá aquele clique satisfatório nos Polo mais antigos, igual o que eu tenho, nos Gol G5, G6, Fox, vários carros. Aqui sumiu. Curiosamente, ainda tem aquela precisão dos engates, você acerta as marchas muito facilmente, bem instintivo ainda, só que ele teve um retrabalho aqui, talvez, nos encaixes dessa alavanca, para deixar essa alavanca menos barulhenta, tirar aquele cliquezinho que era o característico, o diferencial desse carro. Pode ser que eu estou exagerando, para quem gosta, pode ser que faça a diferença, mas aqui eu senti falta disso nesse carro. Ele ficou um câmbio bom, mas ficou agora mais do mesmo, vamos dizer assim. Tá bem parecido, eu diria, com um Chevrolet Onix desses mais novos, mas tudo certo. Detalhe aqui do console central, várias tampinhas aqui de botões, sem função, claro, e só tem o botão de abertura da tampa traseira que eu já mencionei. Detalhe de um porta-cartões aqui, só para um cartão. Tomadinha 12 volts, mas aqui bem na parte central, fácil de conectar. Dá para puxar o cabo, deixar o telefone carregando aqui, ou também nesse porta-objetos da frente. 2 porta-copos muito úteis para você colocar uma garrafinha de água mineral, colocar um refrigerante, cabe aqui tranquilamente, sem problemas. Um outro porta-objetos um pouco mais raso, mas ainda dá para colocar alguma coisa. E um porta-objetos na parte traseira maior, mais fundo. Bem legal, é um carro que você tem vários lugares para colocar o que você precisar. Alavanca do freio de mão tradicional, curso bem curtinho, sem segredos. E parte aqui de porta-luvas, né? Você tem aquele porta-luvas mais tradicional, sem iluminação, e também ele desce seco. Mas é um porta-luvas que tem aqui também um porta-moedas, porta-documentos. É um porta-luvas até bem grande, eu diria, mas ele não tem nenhum mimo a mais. Parte de teto, temos aqui o parasol do motorista, sem espelho, sem iluminação. O parasol do passageiro tem espelho, mas não tem iluminação. Faz falta porque a luz central não tem luzes de leitura, você só tem essa luz principal que ela se acende quando você leva ela toda para a esquerda. Se você deixar no meio, ela acende com as portas abertas, e para a direita ela fica apagada o tempo todo. Retrovisor também não é fotocrômico, é um retrovisor tradicional, convencional. Se vier alguém com farol alto na traseira, você muda essa alavanquinha de posição e ele bloqueia bastante aquela iluminação indesejável. Parte de teto, revestimento padrão Volkswagen, nada demais. Aqui, detalhe para o ajuste de altura do cinto de segurança, só tem para o motorista, não tem para o passageiro. É um ponto negativo não ter ali também. Mas para quem dirige esse carro, é até muito bom, tem uma boa posição de guiar. É um carro, eu diria até um pouco prazeroso de você dirigir ali no dia a dia. Comandos aqui bem justinhos, tudo muito direto. É um carro bem interessante para a sua categoria. Mas e para quem vai no banco traseiro? Será que ele tem um bom espaço interno? Será que adultos se acomodam facilmente? Vamos lá conferir então? Vem comigo! E é claro que eu já ajustei o banco lá para mim, como se eu tivesse vindo dirigindo, claro, fim, né? Mas aqui, o que sobrou? Praticamente nada. Eu estou encostando no banco da frente. É um carro que tem um entre-eixos de 2,56 metros. Então, ele é mais encurtado que o Virtus, né, que é a sua versão sedã. Mas ainda
acomoda razoavelmente bem, né? Eu tenho 1,85 m de altura, para a cabeça eu estou aqui encostando, mas dá para viajar tranquilo. Se eu chegar um pouco para frente, eu não vou raspar aqui, sem problemas. Já deu para perceber, né? Vidro aqui não é elétrico, é manual. E o acabamento é o mesmo lá da frente, plástico duro em toda a porta. Aqui detalhe também que não tem alça de teto, para quem gosta de segurar por aqui, não vai ter esse item disponível. Na minha opinião, no dia a dia, no uso, talvez não faça tanta falta assim, porque tem um cabidinho aqui. Geralmente, quando você não usa aquela alça de teto para se pendurar, você pode usar o ganchinho, né? Aquele cabide para levar um blazer, um terno ou alguma roupa que você não queira que amasse em cima do banco. E aqui você pelo menos tem essa opção aqui. Se ele vai segurar bem o cabide, eu não sei, não fiz o teste, né? Dependendo do cabide, costuma não encaixar muito bem aqui. Tem uns cabides mais largos um pouco, mas detalhes à parte. Outro ponto de reclamação de muita gente sobre esse carro e vários outros está aqui, ó, o apoio de cabeça integrado. Aqui também há controvérsias. É claro que geralmente é reclamado porque isso significa uma redução de custo. É claro, o banco fica mais barato de ser produzido dessa forma. Mas para que serve o encosto de cabeça? Não é para prevenir aquele efeito chicote? Esse banco aqui cumpre essa função. E o interessante, viajando nesse carro, em alguns momentos eu reclinei aqui, né, me encostei nesse banco para perceber como que era, e realmente ele cumpre a função, inclusive até mais confortável, porque alguns apoios de cabeça eles são meio arredondados e você só apoia uma pequena parte aqui da nuca no encosto, né? Aqui não, você tem uma parte maior para você apoiar. Na minha opinião, não difere em nada, não atrapalha em nada e tudo certo. Espaço para os pés, ele é, como em qualquer carro compacto, 2 adultos vão razoavelmente bem. Um terceiro adulto, ele vai ficar um pouco espremido aqui, vamos dizer assim, porque esse carro ele tem uma largura de 1,75 m. O terceiro ocupante aqui vai ter que ficar um pouco mais apertado. E os pés também não vão ter muito espaço, porque o túnel central, ele não chega a ser tão alto, mas ele é bem largo. Então, a pessoa que vai aqui no meio, ela vai ter que ficar brigando aqui por um espaço com quem vai na lateral. Mas tudo certo, sem problemas. É um carro compacto, não dá para esperar aquele espaço maravilhoso para quem vai no banco de trás, né? Mas ele conta com cinto de 3 pontos e apoio de cabeça para todos os ocupantes. Detalhe que os apoios de cabeças laterais também são fixos. Só o central ele é ajustável para também não atrapalhar muito o motorista visualizar ali atrás, né? Quando ele estiver abaixado, não tiver ninguém aqui. E esses bancos, como vocês já puderam observar, eles são rebatíveis, não são bipartidos, mas conta com Isofix e Top Tether, né, que é a ancoragem superior da cadeirinha de criança. Então, na parte de segurança aqui, traseira, tá ok. E já deu para perceber que eu tô suando aqui para fazer esse vídeo, né, porque tá um sol rachando. Então, eu agradeceria muito se você retribuísse com o seu like, com a sua inscrição, para me incentivar a continuar trazendo sempre conteúdos dessa forma para você. E vamos bater um papo aqui dentro do carro mesmo sobre o mercado dele, como ele se posiciona, preços, concorrentes. Começando pelo preço de tabela desse veículo hoje, esse é um 2023 seminovo, né, usado, claro. Na versão Track, né, que é uma versão única, sem opcionais, vamos dizer assim, no ano de 2023, ele está avaliado em R$ 74.825, conforme a tabela FIPE de fevereiro de 2024. E as outras versões desse carro, acima, né, tem a MPI 1.0 com câmbio manual, está por R$ 76.548. A TSI, que é com motor turbo, ainda câmbio manual, R$ 83.743. Acima tem a Comfortline TSI automático, R$ 94.832. Highline TSI automático, R$ 100.873. E a top de linha GTS 1.4 TSI manual está por R$ 132.702. Então você vai desembolsar algo em torno de 75 mil hoje para ter um carro desse com um ano de uso. Dependendo da unidade que você olhar, né, pode ser que você encontre com uma quilometragem bem menor, apesar de ser um pouco difícil, porque essa versão em específico, né, a Track, ela é mais voltada para o trabalho, para o uso diário, para locadoras, para aplicativo.
Então acaba que você vai achar esses carros com uma quilometragem mais elevada mesmo, isso é fato. E falando dos principais concorrentes, né, o que tem ali brigando nessa categoria de hatch compactos de entrada ano 2023 como usado? Na Chevrolet tem o Onix com motor 1.0 aspirado e câmbio manual por R$ 75.170. A Fiat tem o Argo 1.0 básico manual por R$ 63.822, preço bem abaixo aí do Polo Track. Já a Hyundai tem o HB20 versão Comfort 1.0 manual por R$ 69.033, ainda abaixo do Volkswagen. Assim como o Peugeot 208 na versão Like 1.0 manual por R$ 65.678. E o Sandero versão S 1.0 manual por R$ 66.521. Então aqui, tirando o Chevrolet, que está ali no mesmo preço praticamente do Polo, os outros todos tem preços mais interessantes. O 208, que inclusive tem uma qualidade de acabamento um pouco melhor, você consegue num preço mais interessante. Só que ele tem a tendência de desvalorizar mais, né? É um carro que 0 km está ali brigando na mesma faixa de preço desse aqui. Mas perceberam que com um ano de uso o Peugeot caiu bem mais de preço, assim como o Sandero, Fiat Argo. Então você tem que botar na balança. O que você prefere? Você prefere facilidade de revenda, prefere um menor índice de desvalorização ou talvez um custo-benefício maior, um padrão de acabamento melhor, um pouco mais de tecnologia embarcada, mas tendo que, para isso, abrir mão de uma facilidade maior de revenda? O que você faria? Pegaria um Polo Track desse ou pegaria um 208, um Sandero, que inclusive tem mais porta-malas, tem mais espaço interno? Deixa pra gente nos comentários a sua opinião. E eu sei que vocês também estão curiosos para ver sobre conjunto mecânico, não é verdade? Vamos falar do motor MPI EA211. Bora lá para fora então conferir. O detalhe é que para você abrir o capô, não dá só para enfiar a mão aqui e puxar a alavanca, porque a porta atrapalha. Então você tem que abrir a porta, vir aqui, abrir, destravar, né, o capô e vir cá e destravar essa travinha, que ela também no início dá um couro, mas quando você acostuma fica fácil. E temos aqui acesso ao conhecidíssimo motor EA211 da Volkswagen, que inclusive eu já fiz um vídeo completo sobre o projeto desse motor, detalhes técnicos, detalhes de padrões construtivos, pontos de atenção, defeitos inclusive, que você tem que ficar ligado antes de comprar um carro com esse motor. Vou deixar o link na descrição também, mas vamos resumir aqui essa versão do EA211, que é o MPI. Ele é um 3 cilindros aspirado, não é turbo, mas ele entrega um bom desempenho. A potência é de 77 cavalos na gasolina e 84 no etanol a 6.450 RPMs. E o torque é de 9,6 kgfm na gasolina, 10,3 no etanol a 3.000 RPMs. Para um carro de 1.054 kg, a relação de peso-potência fica em 12,5 kg por cavalo. Em números, né, parece que não é um bom desempenho, mas na verdade o que vale mesmo é a prática, é o teste na real nesse carro na estrada para poder chegarmos a uma conclusão. E eu digo que ele parece ter até mais potência. É o seguinte, esse carro aqui eu rodei com ele, como eu disse, 300 km, fiz uma viagem, abastecido no etanol. E se você usar o giro certo, usar as marchas na hora certa, é um carro que vai surpreender muito positivamente. Eu confesso que eu estava bem pessimista com o desempenho antes de testar, mas na prática, se você trabalhar com um giro ali entre 3.000 e 4.000 RPMs, ele acorda muito bem esse motor que é de duplo comando de válvulas no cabeçote e ele vai entregar uma boa resposta sim. Abaixo dos 3.000 giros, ali nos 2 a 3.000, ele está começando a acordar ainda, ele ainda não está entregando todo o torque, então ele vai demorar para ganhar velocidade e subir rotação. Ainda mais se você estiver subindo uma serra, ultrapassando carretas, você vai querer estar com o giro desse carro sempre lá em cima, vai querer trabalhar com esse motor mais cheio. Até os 4.000, 4.500 giros, até 5.000 no máximo, dá para ir tranquilo, porque também você tem que pensar na próxima marcha. Não adianta você estar esticando marcha numa subida e já trocar cedo, porque ele vai cair bastante o giro para a próxima marcha e ele perde
força para continuar ganhando velocidade. Então você tem que, antes de trocar de marcha, já pensar quando que a próxima vai entrar ali para você manter aquele desempenho. Mas é um motor que entrega um ótimo desempenho para o que ele se propõe, um carro de entrada. É claro que a sua principal utilidade é para dentro de cidade, é para um circuito urbano ou estradas um pouco mais lentas. Na BR você vai estar trabalhando ali com giro mais alto, apesar que o giro dele também não é muito alto. Ali a 100 km por hora de quinta marcha, ele está batendo um pouco acima de 3.000 RPMs, o que para um motor 1.0, né, que a gente está acostumado com alguns aí chegando a mais de 3.500 giros nas mesmas condições, tá ótimo, eu diria. É um carro que tem boa força, boa resposta ao acelerar, com certeza. E a manutenção de um carro desse aqui, ela não tem muito segredo. A única coisa mais, vamos dizer assim, enjoada desse motor é a troca da correia dentada, que, diga-se de passagem, ela tem uma durabilidade maior, é uma correia dentada de longa duração. Não é banhada a óleo, então também é um ponto positivo para quem tem medo desse detalhe aí, né? Só que ela é com um sistema de polia trioval, né? Então é um sistema mais complexo de colocar no ponto ali de volta quando você substitui a correia. De resto aqui, tudo muito simples. Detalhe aqui do reservatório do líquido de arrefecimento, bem na vista para você conferir o nível ali toda semana. Varetinha do nível de óleo do motor também está aqui de fácil acesso. Acesso também ao lavador de para-brisa, né, o líquido para você abastecer ali no reservatório. Bateria está na mão ali também, fácil de trocar. Nível do fluido de freio. Velas desse carro também, sem maiores segredos, inclusive são velas também de mais longa duração, o que é ótimo. E na prática é um carro que se mostra muito bem aí no uso convencional. Detalhe por não ter manta acústica. Aqui sim eu posso falar que ela faz falta, porque acima dos 4 mil giros, esse motor ele ronca bem alto e invade bastante ali a cabine com esse ruído. Então faz falta para dar uma isolada melhor acusticamente falando. Para quem gosta de escutar o giro do motor, tranquilo, sem segredos. Também não dá para exigir abertura pantográfica da tampa, porque é um carro mais de entrada. Então tudo certo, tá aqui para o que se propõe de ser um carro para uso diário, manutenção, preços de peças acessíveis. Você encontra tudo com facilidade. Vou trazer um vídeo em breve fazendo aquele levantamento de preços de peças, todos os custos para você adquirir e manter um carro desse. Então já se inscreva, fique ligado, porque vai vir muito conteúdo ainda sobre essa versão do Polo. Em parte de suspensão é simples, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, sem segredo, sistema bem convencional, preços de peças também na média. Sistema de freios, disco nas rodas dianteiras do tipo ventilados, bem-vindos, e na traseira tambor convencional. Freios, inclusive, muito bem dimensionados, param muito bem esse veículo, trabalhando ali em conjunto com o sistema de ABS, EBD, distribuição eletrônica de frenagem. É um carro que não vai te passar sustos quanto a sistema de freios. É um carro bem leve também, então freios aqui são muito bem dimensionados, com certeza. Mas tá tudo muito bom, tudo muito bonito, né? Falando de teoria, contando aqui minhas impressões ao volante para você. Mas vamos mostrar na prática, vamos levar esse carro agora para dar uma volta na estrada mais uma vez e passar para você tudo o que eu puder sobre como é guiar um Polo Track. Então, vem comigo! E agora, a bordo do Polo Track, vamos fazer um teste na estrada, ver como ele se comporta, questão de desempenho, suspensão. Vamos fazer um teste de consumo também aqui na medida do possível, né? Então, já estou aqui no computador de bordo com o consumo médio à vista. Só apertar o OK e segurar ali no Trip 1, tá zerado. Vamos começar a monitorar. Enquanto isso, eu vou passando para vocês aqui minhas impressões, começando falando de desempenho, que vamos ter uma subida logo ali na frente e já dá para fazer um teste. É um carro que, como eu disse, funciona bem acima dos 3.000 RPMs. É onde o motor está mais cheio, é onde ele está entregando todo o torque máximo disponível. Então você vai ter um bom rendimento, um bom desempenho com ele aí, sem sombra de dúvidas, claro, para sua proposta. Então aqui nessa subida, entrando de 100 por hora, pé embaixo, é um bom teste para a gente saber, né? Mas já está perdendo velocidade, já pedi uma quarta, vamos seguindo e vamos monitorando o consumo também. Lembrando, o veículo está abastecido 100% com etanol, então esse número que você está vendo, se quiser
converter para consumo em gasolina, basta dividir por 0,7, que aí você vai ter um consumo próximo do que seria, né, uns 30% de diferença no desempenho e no consumo. Aqui pediu até uma terceira, é claro, não é um carro de bom desempenho, o motor aqui é o MPI, é o motor de menor potência, né, da Volkswagen nessa época, 77 cavalos na gasolina e 84 no etanol. O carro é na faixa dos 1.000 quilos, vai ter que reduzir mais marchas, trabalhar com esse giro mais alto quando você precisar retomar velocidade, precisar fazer uma ultrapassagem. Mas, aqui agora pegando uma descidinha, vamos dar um fôlego aqui, dar uma folga para o motor, para ele poder melhorar um pouco essa média também, né? Questão de suspensão, bem legal falar também que é a clássica suspensão da Volkswagen, ela passa estabilidade, ela tem a sua rigidez sem ter uma batida tão seca, o que é ótimo. Os pneus são de perfil mais alto, eles absorvem muito bem os impactos, as pequenas irregularidades que o asfalto tem, e você tem ainda um bom nível de conforto ao rodar. Com um carro que tem uma boa altura do solo, então você não vai passar por problemas aí de raspar o fundo dele, nem nada disso. E também não vai ter problema do carro ter um centro de gravidade muito alto, ele ser inseguro em curvas. Não, a carroceria desse veículo ela rola muito pouco nas curvas. Como eu disse, rodei mais de 300 km com esse veículo, deu para perceber na prática, em várias condições, em vários ângulos de curvas diferentes, que é um carro que sim, passa bastante segurança. Poderia ter pneus de largura 195? Sim, seriam muito bem-vindos, mas não é totalmente necessário, ainda mais se for pensar que é um carro mais voltado para entregar uma boa economia de combustível. Pneus mais largos aqui não vão ajudar muito nesse quesito, não é verdade? Então é dessa forma. Mas saída de quebra-mola, olha só, a terceira marcha, ele demora um pouco para responder. Abaixo dos 2.000 giros, o motor ele é bem fraco. Isso aqui vale mencionar. Então é ali, aqui nesses 2.000, 2.000 e poucos RPMs é quando ele está acordando ainda. De 2.000 a 3.000 ele vai enchendo e aí sim você vai ter um ótimo desempenho. O consumo já melhorou bastante, quase na casa dos 10 km por litro, com etanol tá ótimo. Mais um testezinho de desempenho, retomada de velocidade. Tem que chegar ali nos 5.000 RPMs, porque olha só, trocou de marcha, caiu lá em 3.000 RPMs, então é onde ele vai entregar o torque máximo. Se eu deixar para trocar aqui em 4.000, olha só o que ele vai fazer, vai cair lá em 2.500, e aí ele não vai, tá vendo? Então o ideal é esticar até próximo dos 5.000 para subir para a próxima marcha. Fica a dica aí para você que está pensando em comprar um carro desse. Mas aqui a subidinha já acabou, então bora continuar tentando fazer uma média de consumo. Peso de direção, bem legal falar também que ela vai aumentando, ou seja, ou melhor dizendo, ela vai diminuindo a assistência conforme a velocidade aumenta. Então aqui ainda em 80 km por hora, ela ainda está um pouco leve, mais do que eu gostaria, mais do que outras direções elétricas de outros carros que eu já testei. Por exemplo, a do EcoSport. Nessa velocidade ela já está um pouquinho mais pesada, mas nada que comprometa a sua percepção de segurança ao fazer curvas. Acima dos 100 km por hora ela fica ainda mais pesada e aí sim ela passa mais segurança. Aqui baixou para 20 km por hora, já ficou bem mais leve e passa bastante conforto numa situação de trânsito urbano, você precisa fazer uma manobra rápida, precisa estacionar o veículo, então nessa situação vai bem. Ar-condicionado gela normalmente para o que se espera, não é aquele ar-condicionado que vai trincar de gelado. Aqui está no máximo de temperatura, no mínimo de temperatura possível, né, melhor dizendo, com o recirculador ligado, e ainda assim está numa temperatura aqui dentro agradável, mas ele demora um pouco também para gelar quando você liga ele ali no primeiro momento, claro, ainda mais num dia quente como está hoje, vai demorar um pouco. Em algumas retomadas de velocidade ali atrás vocês já devem ter percebido, mas vou falar aqui para deixar bem claro. O ruído do motor passa bastante para dentro da cabine. Olha só, pegando aqui a BR agora, vamos esticar as marchas.
acima dos 4.000 RPMs é quando ele está gritando mais ali até os 5.000 giros. Então, nessa rotação você escuta muito o ruído do motor. Consumo no momento, 9,6 km por litro no etanol. Lembrando que esse trecho que eu estou fazendo vai ser só de ida. Estou indo entregar o carro, então não vai dar para fazer aquele percurso de ida e volta. Nessa direção aqui que eu estou indo é muito mais subidas do que descidas. Então o consumo ele vai tender a ser um pouco mais elevado para os padrões desse carro, que se espera que seja bem econômico, né? Porque na prática eu fui e voltei em Belo Horizonte com esse carro, como eu disse, né? Rodei uma distância boa. Ele fez uma média de quase 12 km por litro, em torno de 12 km por litro com etanol. Isso é ótimo. E andando do jeito que vocês estão vendo, né? Fazendo ultrapassagens quando necessário, velocidade da via respeitando os limites, mas andando sem me preocupar muito com economia de combustível, sem buscar um hypermiling aqui, nada disso. Pedais tem um peso razoável, embreagem bem leve, claro, o carro está com 32 mil quilômetros, a embreagem acredito que esteja bem nova. Freios, só encostar o pé, que pouca potência aqui no pedal e já dá uma frenagem bem satisfatória. Pastilhas estão novas também, então é um carro que para muito bem, tem todo um controle eletrônico de distribuição de frenagem, com os freios ABS, controle de tração e estabilidade, tudo para te dar mais segurança em viagens. Ao rodar aí por estradas, não vai te passar maiores sustos também com relação a freios. Só senti uma diferença aqui na distância do pedal de freio para o pedal do acelerador. No outro polo, no meu polo, eu estou acostumado com os pedais mais próximos, é bem fácil de acertar um ponta-taco quando precisa. Aqui, quando você tenta fazer, o pé tende a escorregar do pedal de freio, está um pouco longe. Acredito que nessa nova geração, nessa plataforma MQB, os pedais, claro, tiveram a sua distância aqui modificada em relação aos polos mais antigos. Mas olha só que interessante também, 100 km por hora, né, pouco abaixo de 100 e está ali nos 3.000 RPMs, ou seja, exatos 100 km por hora, ele vai estar um pouco acima de 3.000 RPMs, olha só, está ali em 3.250 para um carro 1.0, motor 3 cilindros, tá ótimo, tem um bom torque e não exige-se que tenha relações de marchas tão encurtadas. Isso é muito bom para não ter um ruído, né, de motor a todo momento aqui na cabine. Até velocidades de 100 km por hora você consegue ainda ter um certo conforto sonoro. E também não deixa esse motor girando numa rotação muito alta por muito tempo, o que também ajuda um pouco na preservação da vida útil dele. Excelente. Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu estava mostrando os botões aqui, os equipamentos desse veículo, é que questão de iluminação, viajei nesse carro à noite e eu também me incomodei com algumas coisas. É com relação aos botões dos vidros elétricos. Nas versões mais equipadas do Polo, os botões são iluminados, como boa parte dos veículos. Só que aqui no Polo Track, esses botões não têm iluminação. À noite, para você que ainda não está muito acostumado com o carro, tem que ficar passando a mão aqui para poder encontrar os botões e usar o vidro aqui quando precisar. Isso acaba incomodando um pouco, não é legal. É uma reclamação até que eu costumo falar, né, que isso é muito presente em carros japoneses, e nos Volkswagen isso não acontecia com muita frequência. Agora, nessas versões, pelo menos as versões de entrada, esse corte de custos, que eu considero quase insignificante, acaba incomodando aqui no uso diário. E a média de consumo ainda em bons 11 km por litro, 10,9 aqui aproximadamente, o que é ótimo, né? Pra gente que tá pegando aqui muita serra, muitas subidas, tá um consumo muito bom. E eu tô andando na velocidade normal, baixo uma quarta, baixo uma terceira quando precisa aqui, jogo esse giro lá para cima e mesmo assim ele ainda tá tendo um bom nível de eficiência aí, com certeza. Outro detalhe também com relação aos bancos, ao conforto ao viajar. Apesar desses bancos ter uma boa aba lateral que
ajuda a segurar nas curvas, isso é bem positivo na minha opinião. O ponto negativo é que são bancos um pouco mais de espuma fina e numa viagem mais longa eles acabam incomodando e cansando um pouco as costas. Mas eu diria que o Polo Track está muito aprovado em questão de desempenho para o que ele se propõe, em economia de combustível, em estabilidade. É um carro que passa até bastante segurança, peso de direção ideal para qualquer velocidade que você estiver rodando, engates de marcha ainda bem precisos, comandos muito bem localizados. Para você que quer um veículo com um baixo nível de desvalorização, uma boa aceitação no mercado, uma facilidade de revenda, tanto é que, como usado, com um ano de uso, esse aqui é um dos que está mais, vamos dizer assim, valorizados frente aos seus concorrentes, eu diria que o Polo Track se encaixa muito bem nessa proposta de um carro de entrada. E para você que gostou da análise desse carro, mas ainda está na dúvida entre um Polo Track e um outro carro da categoria ou até de outras categorias, eu vou deixar aqui uma playlist completa com várias outras avaliações de outros carros nesse mesmo formato, nesse mesmo padrão, para te ajudar a escolher o melhor veículo para sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo.